Olá, sejam todos bem-vindos. Muito bom dia. Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Já peço aqui aquele feedback. Quem estiver me ouvindo, por favor, diga tá ok o áudio. Tá bom o áudio? O cabelo não tá muito bom. Olá, bom dia. Tá me ouvindo? Se alguém puder me dar aquele retorninho de que o áudio tá bom. Olá, Sônia, bom dia. Beatriz, bom dia. Oi, Lene, tudo bem? Ah, é Orlene. Amanda falou que tá ok. Que bom, maravilha. Bom dia, Amanda. Sejam todos muito bem-vindos. Estão me estranhando aqui a essa hora? Pois é. Aulão 833. Combinei com vocês isso ontem, lá nos meus stories, também na live. A Orlene falou, tá ótimo, prima. Obrigada, querida. Conversei com vocês ontem sobre essa minha proposta aqui, né, de aula aos sábados, uma aula mais densa, uma aula mais aprofundada sobre determinados temas envolvendo sucessões e imóveis, tá? Sucessões e imóveis. Obviamente que às vezes a gente entra ali em questões de partilha de bens, regime de bens, porque as coisas estão entrelaçadas. Eu vou colocar aqui o tema da live, porque quem for entrando já sabe do que é que eu tô falando. Ontem eu combinei com vocês uma questãozinha que eu achei que foi muito, muito produtiva, que já fixei, que é quando vocês quiserem fazer perguntas, deixem aqui na interrogação, tem um balãozinho aqui com uma interrogação, tá? É mais fácil para eu ver, é mais produtivo para eu ver. Então, no decorrer da live, as questões que vocês quiserem trazer aqui para o debate, para a discussão, coloquem aqui nesse balãozinho que é mais fácil para eu ler. Ontem foi bastante produtivo. Vamos tentar assim, não é? Vamos testando, vamos testar o horário, vamos testar os temas, não é? A proposta aqui realmente é a gente fazer uma abordagem mais aprofundada daqueles temas que eu trago nas lives durante a semana, não é? Quem tiver, inclusive, sugestão de temas, estou aberta aqui, né? Ontem me sugeriram fazer sobre leilão de imóveis. Vou fazer, tá? Prometo. Fiquem ligadinhos aí que eu divulgo a data, tá? Leilão de imóveis, que mais que a gente pode tratar? Alienação fiduciária. Ontem eu pincelei algumas coisas sobre alienação fiduciária, né? Qual é a diferença? Por que o banco tem essa possibilidade, essa facilidade de levar o imóvel a leilão quando está ali em inadimplência? Quando é a gente, pessoa física ou pessoa jurídica, que tem um credor que está inadimplente, não é fácil, tão fácil assim, a gente tomar aquele bem de volta, né? Eu sempre alerto isso para os meus clientes. Quando a gente tem ali uma questão envolvendo imóveis, uma compra e venda de imóveis, uma promessa, e a gente já transmite essa posse, para retomar essa posse é difícil. As pessoas têm essa noção, porque com o banco é fácil, né? Tá ali em mora, constituiu em mora. A Giane falou aqui, ó, sobre o ITBI, valor que a prefeitura tem cobrado. Boa, Giane, vou fazer uma live. Toda semana me chegam casos assim, não é? Absurdo atrás de absurdo. Prefeituras, municípios não estão respeitando o valor da compra e venda do imóvel. Aquele valor pactuado entre as partes em escritura, não, eles estão majorando, aumentando. Ainda não vi caso de diminuição. ITCMD já vi, né? A gente lançar um valor de avaliação de imóvel para o ITCMD e o fisco analisar menor. Vi lá no Rio Grande do Sul. Beijo pro Rio Grande do Sul. Eu amo advogar no Rio Grande do Sul, gosto do tribunal, gosto do extrajudicial. Realmente grandes e maravilhosas surpresas me vêm ali do Rio Grande do Sul, né? Essa questão do ITBI é uma questão realmente preocupante. Traz muita insegurança jurídica para os adquirentes de imóvel, não só para os adquirentes de imóvel, mas como eu falei, também nos inventários, porque o fisco, né, municipal, estadual, tem avaliado os imóveis a maior
do que aquela avaliação venal ou do preço praticado ali entre os particulares, né? E a gente fica, então, nessa insegurança. Tô comprando um imóvel, mas eu não sei quanto eu vou pagar de TBI. Olha só que absurdo que é isso, né? O que é que a gente pode fazer nesse caso? Dá para recorrer administrativamente? Compensa recorrer administrativamente? Pago e depois vou pro judiciário? Vamos discutir isso numa live? Gostei aqui do tema. Vou deixar aqui agendado. A questão hoje é fraude e execução. Tá? Pode parecer um título estranho, mas do que é que eu tô falando? Eu tô falando de um credor que tem um valor para receber, está ali num processo de execução. Quando eu falo execução, eu estou falando cobrança, né? Não exatamente ação de cobrança, é uma execução, porque é um processo que já passou pela fase do conhecimento, já temos uma sentença ou temos um título executivo, né, judicial ou extrajudicial, já está ali na busca de bens dessa pessoa para responder por essa dívida, tá? Isso é arguido nestes tipos de processo. Um processo em que um credor está buscando a satisfação de um crédito. Ele tem um crédito, já foi reconhecido esse crédito via sentença ou via título, né? E aí eu estou ali na busca de bens desse devedor. Um advogado geralmente é citado nesses processos para fazer essa busca de bens. Então ele pede ali, né, todo o levantamento bancário, ele pede ali todo o levantamento Detran, né, busca de bens no Detran, busca de bens no cartório de registro de imóveis. A gente sabe que tem sistemas hoje que estão robustos. Antigamente era muito, muito difícil fazer essas buscas de bens. Hoje os sistemas estão céleres, rápidos, né? Advogado pede, juiz concede e com um clique o juiz consegue ali tirar um extrato, né, dos bens, faz uma busca de bens desse devedor, né? O que acontece? O devedor, sabendo que vai responder ali por essa dívida, começa a dilapidar o patrimônio, né? Começa a transferir esse patrimônio para terceiros, para laranjas ou vende mesmo, né? Tem um processinho aí meu, tá ainda em fase de conhecimento e... mas não vai dar nada, né? Geralmente as ações trabalhistas, tem muitos casos assim. E o que acontece? Vou tocar minha vida aqui e vou vender meus bens. Essa venda de bens pode ser considerada fraude à execução ou fraude a credores. Qual é a diferença? Fraude à execução de fraude a credores. Fraude à execução já tem uma execução em curso. Fraude a credores, só existe ali um processo, né? Um processo de conhecimento, mas o débito ainda não foi tornado ali líquido e exigível, né? A gente pode arguir essa fraude à execução e essa fraude a credores dentro, é um pedido incidental dentro do próprio processo ali de execução, né? Dentro do próprio processo ali em que eu estou buscando essa satisfação do bem, né? É uma proteção ao credor, aquela pessoa que tem um direito, um dinheiro a receber, um crédito a receber, não é? Essa proteção é muito visível, né, no nosso ordenamento jurídico. Nós temos a súmula 375 do STJ, o Código Civil no artigo 792, Código de Processo Civil, artigo 792, Código Civil, artigo 158. Fraude contra credores e fraude à execução, né? Mas no meio disso tudo nós tivemos uma alteração legislativa muito considerável. Prestem atenção para tudo. Eu falei que é aulão, caderno na mão. Não falei? Então, anota, tá? Anota isso que eu vou falar agora. Nós tivemos uma alteração muito considerável agora, recentemente, que é a Lei de Concentração dos Atos da Matrícula. É uma lei de 2015. Você diz recente? Como assim recente? É de 2015. Primeiro ponto. Quando a gente está falando de direito, de justiça, né, o tempo é relativo. É recente porque é 2015, né? Aí você pode dizer, não, mas não parece tão recente assim. Mas até que se adeque, até que nós tenhamos julgado, jurisprudência, analisando essas alterações, fica tudo meio incerto, né? Por isso que eu digo que é recente. Mas essa lei foi alterada recentemente em 2022,
tá? A lei de concentração dos atos da matrícula, principalmente para quem trabalha com negócios imobiliários, com questões envolvendo imóveis, é de extrema importância. Por quê? Até essa nova legislação, essa nova lei, a gente tinha ali um entendimento que era obrigatório, presta atenção, era obrigatório emitir todas as certidões de feitos distribuídos, de feitos ajuizados em relação àquele vendedor. Então, eu estou comprando o imóvel. Para eu ter certeza que aquele imóvel não tem nenhuma ação de uso capião envolvendo aquele imóvel, né? Ou uma ação que possa levar este vendedor à insolvência, para tudo. Importa a gente saber, na questão envolvendo fraude de execução e fraude contra credores, não é a mera venda, disposição patrimonial deste credor quando ele tem patrimônio para vender. Não é isso. Então, é toda a venda desse devedor que importa para fraude a credores e fraude à execução? Não. É aquela venda que pode torná-lo insolvente. Ou seja, é uma venda que, ao dispor daquele patrimônio, eu esvazio o meu patrimônio. Então, eu não deixo patrimônio que seja suficiente para responder por essa dívida. Entenderam aqui? Não é qualquer venda. E eu vejo os advogados errando muito nas ações ali de execução. Eu tenho um caso aqui que dá 3 horas de live para a gente discutir. Eu não posso arguir a questão da fraude à execução ou fraude a credores sobre qualquer venda daquele devedor. É a venda que deixa ele sem patrimônio para responder por aquele crédito. Então, se eu tenho um patrimônio de 10 milhões e vendo ali 2, 3 imóveis e ainda fico com 5 milhões e a dívida é de 500 mil, tá tudo certo. Está tudo certo. Não posso arguir fraude a credores ou fraude à execução. Fazem isso? Fazem. Advogado fica ali tentando desconstituir essa venda. Importante explicar. Quando eu tenho caracterizado a fraude à execução ou a fraude ao credor, o que é que acontece na prática? Eu faço, então, esse tópico ali na minha petição, dentro do próprio processo, de execução. Olha, excelência, temos aqui caracterizada a fraude à execução ou fraude a credores. Como é que a gente... Primeiro passo, como é que a gente descobre isso? Advogado diligente. Se eu for fazer uma mera busca nos sistemas, que é o que a gente tem hoje, falei para vocês que o juiz dá um clique e ele tem ali um extrato do patrimônio daquele devedor para responder por aqueles bens. Pois bem, advogado diligente pede o quê? Lá nos cartórios de registro de imóveis, onde apareceu ali algum patrimônio, eu peço uma certidão dos últimos 10 anos. Eu não peço uma busca de hoje, porque geralmente esses processos, eles se arrastam por anos. Eu tenho um processo aqui que estão discutindo ali 8, 10 anos. Débitos tributários principalmente, se arrastam por muito tempo. Durante esses 10 anos é que o devedor vai esvaziando o seu patrimônio. Então, se eu fizer a busca da situação atual hoje, eu não consigo caracterizar essa fraude, entendem? Eu tenho que fazer uma busca retroativa. No cartório de registro de imóveis é a coisa mais fácil. A gente faz isso online, sem precisar ir ao cartório. Sabiam disso? A gente tira uma certidão dos últimos 10 anos. Nessa certidão, ele me diz todos os bens que já passaram por aquele CPF ou aquele CNPJ nos últimos 10 anos. É assim que a gente pega a fraude à execução e fraude a credores. Estão me acompanhando? Quando eu identifico que, após citado, tem que haver o conhecimento. Então, esse devedor, depois que ele foi citado naquela ação, ele começa a vender o seu patrimônio, ele começa a esvaziar o seu patrimônio. É após a citação. Existem correntes que dizem que
Não precisa da citação? Não, existe, né? Ele tomou conhecimento do processo, ali o empregado ameaçou, vou colocar você na justiça, ele, opa, já vou começar aqui a transferir para minha esposa. Esposa geralmente é muito utilizada nessas manobras, né? Vou começar a transferir aqui para minha esposa, vou começar a transferir aqui pro primo, pra mãe. Postei aqui no meu perfil esses dias uma questão ali envolvendo um famoso, né? E ele fala assim com a naturalidade, e geralmente as pessoas falam com determinada naturalidade achando que está se protegendo, né? Ah, mas eu tinha que proteger meu patrimônio, coloquei no nome do meu pai, né? Então a gente caracteriza e a gente faz essa busca dos últimos 10 anos, dos últimos 5 anos, para a gente conseguir analisar essas transferências. Quando a gente identifica essas transferências, a gente traz para dentro desse processo de execução e diz, olha, excelência, temos aqui uma fraude a credores, uma fraude à execução. O que acontece na prática? Houve a transferência para um terceiro. O juiz anula essa transferência para o terceiro e volta essa propriedade para esse devedor. O que é que vocês acham que acontece? A gente não tá falando aqui de caso de nulidade, tá? O que acontece na prática declara-se essa venda como ineficaz. Então, continua no CPF daquele adquirente, eu, devedora, sabendo que estou com um processo em curso que vai tomar o meu patrimônio, vai responder, meu patrimônio vai ser esvaziado, eu faço isso antes, eu transfiro, eu vendo para um terceiro. Quando caracterizada essa má fé, e a gente já vai falar sobre má fé, o que é que acontece na prática? O juiz, né, desse processo de execução, declara essa venda ineficaz. O bem continua no nome desse adquirente, dessa esposa, desse primo ou desse terceiro, porque às vezes tem ali um terceiro de boa fé. Tem um terceiro que não sabia dessa intencionalidade, né, e comprou aquele imóvel, comprou aquele bem. Corre o risco de perder? Corre demais. Corre muito. Né? O juiz, então, continua, determina, né, na prática, que aquele imóvel continua no nome daquele adquirente, mas ele vai ser levado a leilão. Muito, muito comum aqui a gente encontrar casos de embargos de terceiros, impedindo esse leilão, comprovando que é um adquirente de boa fé. Como é que a gente traz para discussão essa questão da boa fé? Para comprovar que esse adquirente, ele não sabia disso, não sabia da intenção deste vendedor. Gente, isso é muito, muito importante. A jurisprudência, o entendimento nos tribunais, ele é oscilante. A gente não tem aqui, não tenho como dizer para vocês de forma objetiva, olha, faz isso que vai dar certo. Por isso que é um tema fascinante que a gente precisa estar sempre estudando e que a gente tem que aprofundar. Porque a gente tem julgados, né, entendendo que, olha, só você não tirou as certidões? Não tirei as certidões. Então, isso basta para caracterizar a má-fé. Tirei as certidões, mas tirei as certidões... tem um caso muito emblemático que eu analisei, que eu nunca vou esquecer. Era uma advogada não era uma advogada imobiliária, né, da área imobiliária, da área patrimonial. Era uma advogada e ela comprou um imóvel. Vocês sabem que quando a gente vai fazer ali o registro do imóvel, o cartório já pede essas certidões. Certidões de feitos ajuizados no cível, certidão de feitos ajuizados ali com relação à falência, né? Diversas certidões negativas para verificar se existem ali ações contra essa pessoa ou ações contra esse imóvel, no caso ali, ações para discutir
uso capião, né? E ela tirou essas certidões, ela fez essa compra. Anos depois, acho que 10 anos depois, tinha ali uma ação de alimentos contra o vendedor, né? Uma ação de alimentos. E aí a ação de alimentos foi acumulando, o débito ficou enorme. Procuraram todos os bens em nome deste pai, né? Deste vendedor, não achou. A advogada foi diligente, fez uma busca retroativa e verificou, opa, já que na citação deste processo ele tinha um imóvel. Durante o decorrer do processo, ele vendeu um imóvel. Excelência, fraude a credores. Juiz decretou fraude. A cliente, a advogada, entrou com embargos de terceiros. Falou, não, eu fui diligente. Eu tirei todas as certidões. Não havia processo ainda quando eu fiz essa compra. E ela tinha, de fato, todas as certidões. Mas, lá no estado dela, a certidão de feitos ajuizados civil vem separada da certidão da vara de família. Então, com relação à vara de família, ela não fez a busca. Né? Cartório deve ter orientado, não sei se foi ali corretor de imóveis, não sei se ela foi assessorada por algum advogado. Ela tirou todas as certidões, menos do foro da vara de família. Menos da vara de família. E era lá que tinha um processo. Era lá que estava esse processo. O juiz falou, olha, o que o juiz considerou aqui? Considerando o grau de instrução, ou seja, ele considerou o grau de escolaridade. Por se tratar de uma advogada que deveria saber da obrigatoriedade de tirar todas as certidões, inclusive da vara de família. O imóvel dela foi levado a leilão. Ele não anula aquela transferência. Continua sendo um imóvel dela, do CPF dela. Mas ele vai responder pela dívida daquele vendedor. Imaginaram aqui o tamanho da problemática, né? Como é que eu trato essa questão da boa-fé? Olha, juiz, eu não sabia. Ele vai analisar o quê? Você não sabia porque não foi diligente. Você não sabia, mas tinha como você saber. Se você tivesse sido diligente, teria como você descobrir esse processo em curso. Entendem? Então, a gente tem aqui dois fatores quando a gente vai analisar a boa-fé subjetiva do adquirente destes imóveis. Por isso, importa para quem faz negócios imobiliários, né? Corretor de imóveis, imobiliárias, advogados que trabalham ali com adquirentes, o próprio adquirente. Porque tem muita mal informação nesse meio, né? Muita gente ali fazendo aquisição de imóveis sendo orientadas por profissionais que não estão a par desse tipo de, né, detalhe. E aí só vai descobrir o problema lá na frente. O que é que a gente tem que levar em conta? A gente tem que levar em conta a boa-fé subjetiva psicológica, ou seja, você sabia que aquele vendedor estava dilapidando seu patrimônio? Não, não sabia. Então, afastamos a boa-fé psicológica. Mas tem a boa-fé ética, né? Quando teria como você saber, se você tivesse sido diligente, se você tivesse ali tirado todas as certidões a respeito daquele imóvel e da situação daquele credor, tá? Eu vou conversar mais sobre isso, sobre essa questão da boa-fé subjetiva no aspecto ético, porque ela tem muitos desdobramentos. Não é fácil a gente tratar sobre ela na prática, né? Até então, a gente tinha até 2022 caracterizado no nosso entendimento jurisprudencial que a mera emissão, a não emissão dessas certidões caracterizava a má-fé.
não emitiu, que é o caso dessa cliente que eu falei para vocês, não emitiu todas as certidões. Opa, temos várias perguntas aqui, eu estava deixando passar. Não emitimos todas as certidões, caracterizada a má-fé, tá? Agora, com essa nova lei, né, alterada em 2022, a lei de 2015 alterada em 2022, dispensou-se essas certidões para caracterizar a má-fé. Preste atenção. Não estou dizendo que não é para emitir essas certidões. Só estou dizendo que o entendimento mudou. Que a mera não apresentação das certidões no ato da aquisição destes imóveis, destes bens, não é só imóvel. Tem veículo, tem empresa, obras de arte. Esses dias eu analisei uma questão envolvendo obras de arte. Né? Não caracteriza por si só a má-fé. Mas a não apresentação, não emissão das certidões, associada a outras questões, temos a caracterização da má-fé para, né, não afastar esse comprador ali da responsabilidade de responder por esse débito do vendedor com esse bem adquirido. Entendem aqui a questão? Quais são esses outros elementos caracterizadores da má-fé do adquirente deste imóvel? Venda a preço vil. Do que é que eu tô falando? Eu tô falando aquele imóvel que valia 1 milhão, mas ali no contratinho de compra e venda ou na escritura, para transferir de A para B, para transferir do vendedor para a sua esposa, do vendedor para a sua mãe ou para o seu pai, fez-se constar na escritura 200. Opa, preço vil. Muito destoante da avaliação de mercado. Muito diferente, inferior ao valor normalmente praticado. Então, isso, preste atenção, não emitiu-se as certidões. Além disso, o imóvel foi vendido a preço inferior. Tem que ser bem inferior, né? Além disso, a venda entre parentes. Veja, o ordenamento jurídico está pronto, está preparado para esse tipo de artimanha. Já se sabe. Por quê? Porque a gente enfrenta isso diariamente. Né? Então, eu sou devedora de uma ação trabalhista. A ação tá indo e o advogado diz, olha, difícil a gente ganhar essa ação aqui. Opa, o empregado tá pedindo ali 500 mil. Eu tenho imóveis, o que é que eu vou fazer? Vou vender para minha irmã. Mas, na verdade, é uma venda fake. Eu só vou passar para o CPF dela. Quando eu passo para o CPF dela, eu passo por um valor muito inferior ao valor de mercado. Além disso, eu não transfiro a posse. Eu continuo com a posse. Esses são os elementos associados à não entrega, à não emissão das certidões negativas, envolvendo feitos ajuizados ou até, né, débitos do vendedor, que caracterizam a fraude à execução, a fraude a credores. Percebam que essa nova alteração, né, nova alteração é redundância, essa alteração que tivemos ali na lei de concentração dos atos da matrícula, que é uma lei de 2015, mas foi alterada agora em 2022, não exime o comprador da emissão de certidões. Eu recomendo fortemente que se faça essa emissão dessas certidões. Porque isso, mais alguma outra consideração, por exemplo, esse questionamento do preço, pode colocar esse comprador em maus lençóis. Pode colocá-lo ali numa situação de perda desse bem. Né? Eu falo muito imóvel porque é o que eu mais trato aqui. Mas a gente pode pensar em outros bens, né? Que não os bens imóveis. Agora nós temos uma polêmica. Né? Fui consultada, inclusive, por alguns clientes que viralizou nos últimos meses um julgado lá do Rio Grande do Sul. Né? Eu comecei a live dizendo que eu adoro
o Rio Grande do Sul, adoro trabalhar no TJ do Rio Grande do Sul e no extrajudicial também. Mas esse julgado me parece equivocado, né? Por quê? Porque a gente tem ali no Código Tributário Nacional, artigo 185, uma disposição que é muito delicada, né? O artigo 185, vou ler para vocês. Já respondo, Doralice. O artigo 185 diz o seguinte: presume-se fraudulenta a alienação de bens ou rendas ou seu começo, ou seja, sua negociação, por sujeito passivo de débito para com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. O que o CTN está dizendo é o seguinte: eu tenho ali um débito, eu tenho ali uma dívida tributária. Uma vez eu tendo essa dívida, não precisa ter sequer ação. Não tem. Estamos falando aqui na fase administrativa. Não temos uma ação discutindo esse débito. Se eu vender um bem, está caracterizada a fraude. Veja, presume-se fraudulenta venda de proprietário de imóvel com dívida ativa. Na fase administrativa não temos ali ainda ação em curso, né? Agora, como é que eu, adquirente, sei que o vendedor tem dívida ativa? Porque para a gente verificar processos em curso, processo de execução, processo de conhecimento, basta eu tirar ali uma certidão de feitos ajuizados. Ok, isso aí já é de praxe. Exatamente, os cartórios já nos obrigam a fazer isso. Agora, como é que eu sei? Como é que eu consulto que aquela pessoa, aquele vendedor, tem débitos tributários? Percebe a dificuldade disso? Não só isso, eu falei da polêmica, porque saiu um julgado ali, dizendo que toda a cadeia de transmissão, toda a cadeia, então A vendeu para B, A tinha débito fiscal, A tinha débito fiscal, vendeu para B, B vendeu para C, que vendeu para D, que vendeu para E. Agora o fisco vai lá, executa e diz, opa, fraude aqui, apoiado pelo artigo 185 do CTN. Excelência, desconsidera toda essa cadeia de transmissão, eu quero esse bem aqui. Esse julgado fez isso. Considerou toda a cadeia fraudulenta, tá? Penso eu, apoiada, não sozinha, mas com alguns juristas, né, de peso. Eu tô engateando, mas tem juristas de peso que entendem que esse julgado não vai se sustentar. Por quê? Porque a gente declara fraudulenta há que se reconhecer, há que se reconhecer fraudulenta essa transmissão de A para B, né? Agora, de B para C, não. A gente tem que analisar cada transferência para caracterizar a fraude. Se B transferiu para C sabendo da fraude, aí sim. Se C adquiriu sabendo da fraude, aí sim a gente tem caracterizada essa fraude para B e para C. Percebem? Não somente para B. Então, não é tarefa fácil. A Doralice, professora, quando uma pessoa tem a posse de um bem, mas não tem a propriedade, porque não quer transferir a propriedade para ele, para que o bem não seja executado, como agir nesse caso? Boa pergunta. A gente tem que lembrar que a posse tem valor econômico, tá? A posse tem valor econômico. A gente está inventariando posse, né? Difícil nesse caso aqui, Doralice, é o credor conseguir caracterizar essa posse, né? Como é que ele vai provar? A não ser que exista ali uma cessão de direitos possessórios, uma escritura sobre essa posse. Se é uma posse não documentada, acho difícil, tá? O credor conseguir. Pelo teor da tua pergunta, tu tá ali pelo credor, né? Caracteriza que, na verdade, ele tem essa posse. Então, estaria ali num desses requisitos de fraude, de má-fé,
né? A posse não foi transferida, a posse está com ele. Talvez seja uma saída para isso. Pois é interessante que esse universo aqui de fraude e execução, a gente pode analisar ele de muitas formas, não é? Advogando para o adquirente, advogando para o vendedor, né? Ou para o credor. Tá? E a gente sabe o quanto de demandas tem a respeito disso, porque o brasileiro, ele é muito criativo, né? Além da criatividade do brasileiro, nós temos o fisco, que faz milagres, né? Tenta fazer milagres aqui para conseguir satisfazer seus créditos. Eu quero finalizar não. Eu quero destacar alguns pontos aqui com vocês, né? Que eu falei lá no início, não sei se estava todo mundo aqui, que fraude a credores e fraude à execução diz respeito a essa disposição patrimonial, esse esvaziamento de patrimônio, que seja capaz de tornar aquele devedor insolvente. Ou seja, é aquela venda que me deixa meu CPF sem mais nada para responder por aquele débito. Também é difícil caracterizar isso. Por quê? Porque o débito, a dívida, às vezes não está constituída ainda, não é? É só existe ali uma intenção. A gente não está ali com a dívida liquidada. Mas, se eu vendo um bem e ainda continuo com outros bens que podem responder por essa dívida, não temos caracterizado fraude a credores ou fraude à execução, né? Falei para vocês que essa disposição está ali no campo da ineficácia e não da anulabilidade. Não cancela essa transferência de propriedade. Não se cancela o registro. O adquirente continua com o seu PF relacionado, seu CPF ali naquele imóvel. Outro dado importante, prático, a respeito disso, outra informação que vocês precisam guardar, é que a maioria, não é? É muito comum, não vou dizer maioria para não errar aqui, mas é muito comum que as pessoas comprem promessa de compra e venda, compromisso de compra e venda. Na live de ontem eu diferenciei um de outro, tá? Não assistiu ainda? Tá salva. As pessoas compram e só levam a registro muito tempo depois, né? Alguém me ligando no meio da live. Deixa eu ver se voltamos. Voltamos. Da última vez que isso aconteceu, eu voltei sem áudio. Alguém pode me dizer se tá bom o áudio, tá ok? Eu vou esperar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tá ok, a Amanda falou que tá ok. Obrigada, Amanda. Tá, mais gente dizendo que tá ok. Que bom. Então, eu tô dizendo a vocês o seguinte, deixa eu voltar aqui, né, que eu acho que eu me perdi. Eu tô dizendo que a gente não está tirando o dever de diligência para o adquirente do imóvel, tá? A gente tem que continuar emitindo essas certidões. Tanto é que o cartório já solicita quando a gente faz essa compra. Lembrei, eu estava falando que nas promessas de compra e venda, nos compromissos de compra e venda, não se faz. Só se faz essa busca por certidões, essa análise do vendedor, quando a gente vai ali para a escritura, para o registro. E aí, talvez neste momento já não exista mais. Por isso, a análise prévia, quando você está negociando na fase negocial, é interessante, é importante, é devida, é aconselhável. Então, vamos imaginar, eu estou comprando um imóvel na planta.
tenho que ser diligente para verificar todas essas pendências. No caso de imóveis na planta, ainda tem mais um agravante, que é verificar minimamente a saúde financeira dessa empresa, porque tem muita incorporadora aí que já está ali no final da vida e continua vendendo. E aí a gente analisa, quem trabalha com esse tipo de análise sabe que você faz ali uma busca e está muito perto da insolvência, está muito perto da falência. Gente, para reverter isso depois é trabalho de anos, né? E é muito comum a gente ver isso. As pessoas negociam, fazem promessa e só levam a registro muitos anos depois. Quando vão levar a registro, aí tá lá, cheio de processo contra esse vendedor. Às vezes não levou a registro, quando chega a registro, tá lá, indisponibilidade. Está gravado com indisponibilidade daquele imóvel, porque o vendedor, aquele proprietário, está respondendo dívidas fiscais, né? Quando o advogado é diligente e trabalha, né, com questões patrimoniais, a gente já faz isso. A gente pede para o juiz fazer isso antes da sentença. Então, já existe um processo de conhecimento em curso, eu posso averbar na matrícula daquele bem, de forma preventiva, que existe um processo. Olha, eu tô certa que eu vou ganhar. Tenho aqui uma questão, débito alimentar, gente, alimentos. Não tenho que discutir alimentos, a gente só discute o quanto. Um pai deve alimentos, uma mãe deve alimentos a um filho. O único meio de defesa aqui é eu provar que paguei. Então, eu tenho aqui, estou trabalhando num processo de alimentos, né? Dívida alimentícia. Não houve a sentença ainda, mas isso aqui é certo como a luz do dia. Não em Curitiba, né? Que em Curitiba é nublado e inclusive hoje está nublado. Mas é certo que eu terei aquele crédito. O que é que eu, advogada, faço? Sei que aquele pai, aquele genitor, ele tem imóveis. Receosa de que ele comece a transferir esses imóveis para nomes de terceiros, para não responder por essa dívida, o que é que eu, de forma diligente, posso fazer? Excelência, eu quero aqui, mande averbar em tais imóveis de propriedade desse genitor a existência desse processo. Não é indisponibilidade, o imóvel não vai ficar indisponível para venda, não é. Indisponibilidade é outra coisa, eu teria que fundamentar bens, pedir para o juiz, não é. É, de forma preventiva, deixar constar, fazer constar nesta matrícula que existe um processo em curso, um processo de conhecimento. Porque quem for comprar vai tomar conhecimento, princípio da publicidade. Princípio da publicidade. Ele vai tomar conhecimento que existe um processo e aí, se ele quiser arriscar, ele arrisca. Mas depois ele não pode alegar que não sabia. Boa fé subjetiva. Eu falei aqui com vocês hoje bastante sobre boa fé subjetiva e boa fé objetiva. Boa fé subjetiva. Ele não vai poder alegar que ele não sabia, tá na matrícula do imóvel. Pelo amor de Deus, quem compra imóvel sem analisar, no mínimo, a matrícula, homem médio, né? Falei pra vocês que os juízes, eu vou deixar inclusive aqui uma recomendação, tá? Advogados que queiram estudar e aprofundar mais esse tema, eu gosto muito de analisar os julgados de um desembargador ali do TJ São Paulo sobre essa temática, tá? O doutor Francisco Eduardo Loureiro, ele tem uma técnica maravilhosa. Amo ler os acórdãos dele, os julgados. Vou repetir. Francisco Eduardo Loureiro, desembargador do TJ São Paulo. Ele tem ali uma apuração técnica nesse trato que é maravilhosa. Quem se aprofundar nisso, olha, larga na frente. Porque a maioria faz não, as certidões estão dispensadas, logo não tem má-fé, não preciso provar a má-fé. A má-fé seria somente a falta dessas certidões. Já discutimos isso hoje, que não é.
O doutor Eduardo, inclusive, desembargador, ele faz, né, e tem muitos julgados dele riquíssimos nisso, ele faz uma análise criteriosa sobre quem está comprando, esse adquirente. É uma pessoa média? É uma pessoa bem instruída? Ela teria condições de saber, de identificar, de sentir que aquilo ali estava caminhando para uma fraude? Que estava participando de uma fraude? Ele faz isso com muita maestria, né? Já analisei uns julgados dele aqui, que ele diz, olha, a pessoa é um investidor, está comprando um imóvel de um valor muito considerável. A pessoa tem certo grau de instrução. O caso daquela advogada que eu falei, muito parecido. Não foi ele quem fez esse julgado, tá? Tô dando outro exemplo. Está comprando um imóvel acima de 1 milhão e comprou sem analisar a matrícula? Não dá para conceber esse tipo de ingenuidade. Já quando a gente está diante ali de uma pessoa mais humilde, uma pessoa sem instrução, um imóvel popular, né? Tem inclusive julgados dele assim que você diz, meu Deus, né? É o mesmo caso, mas ele julga de maneira totalmente diferente, caracterizando a má-fé, não caracterizando a má-fé, levando em consideração esses detalhes, essas circunstâncias do caso, analisando quem está adquirindo, analisando o valor deste imóvel. Quando eu falo quem está adquirindo, é o grau de instrução e a finalidade dessa aquisição. Então, eu estou comprando para investir. Ora, se você é investidor, não, você não está comprando para moradia, é para locação, é para as plataformas aí de temporada. Você está comprando para investir, você não está analisando o mínimo do mínimo, que é verificar a matrícula do imóvel, verificar se tem alguma disponibilidade, se está averbado nela algum processo em curso. Você não foi diligente. Se você não foi diligente minimamente, esse imóvel vai responder por essa dívida do vendedor, sim. Percebem? Percebem como existem detalhes e camadas nesse caso que a gente não pode deixar passar? Então fica aqui a minha sugestão para quem quiser aprofundar isso. Francisco Eduardo Loureiro, desembargador ali do TJ São Paulo, faça uma busca dentro do TJ São Paulo. Dá pra gente fazer ali por esse filtro ou, né, outros mecanismos aí de buscas a gente pode fazer para que a gente consiga se aprofundar sobre isso. Olha, quase 1 hora de live. Eu falei que essas lives de sábado serão mais rápidas, né? Eu quero fazer 40 minutos, tá? 40, 50 minutos, mas trazer sempre aqui uma abordagem mais atualizada e mais robusta sobre esses casos, né? Não encerrei aqui fraude de execução e fraude a credores, né? Mas meu sábado ainda promete muito, ainda tem um atendimento ainda hoje. Vou finalizar por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. A Silvia falou, a doutora amiga dos internautas, bom dia, Silvia. A Silvia estava comigo na live de ontem. Eu vou deixar essa live salva para quem não conseguiu assistir ao vivo, né? Recomendo fortemente para quem trabalha com imóveis e aguardo vocês. Vamos falar então no próximo sábado sobre essa questão do ITBI, né? Gostei ali da Gi, minha parceira, a corretora de imóveis, que veio aqui e me deu essa super dica. No próximo sábado, vamos falar sobre essa questão do ITBI, essa análise do fisco municipal. Também dá pra gente se alongar um pouquinho com relação ao ITCMD, essa avaliação do fisco municipal e estadual na compra e venda de imóveis e no inventário, que não está considerando nem o valor venal, né, aquele valorzinho do IPTU, nem o valor pactuado entre as partes. Estão majorando. Para quê? Para que o adquirente ali pague mais, né? Pague mais tributo, pague mais ITBI. O que é que dá pra gente fazer? Como é que a gente recorre disso? Vamos discutir isso no próximo sábado. Olha só. Tem alguém me ligando. E aí para a minha live.
Pronto, voltei. Mas voltei para me despedir, tá? Fiquem todos com Deus. Até a próxima semana. Agradeço a companhia e a participação de vocês. Vou deixar a live salva. Até a próxima.